Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, agora vamos para a nossa primeira live. Quem está aqui do meu lado, eu não sei se eu acho que tá desse lado, aquela é a Marina. A Marina, ela é a nossa coordenadora de casamentos lá da Grécia, ela que me ajuda a organizar aí os sonhos dos nossos casais. E a gente vai ter uma conversa aqui, especialmente agora, nesse momento de quarentena, então a gente vai ver como que está acontecendo na Grécia, se os casamentos eles foram reagendados e falar um pouquinho sobre Atenas e Santorini. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Fê, tudo bom? Olá, olá. Estou muito feliz que a gente está fazendo essa live e é uma oportunidade legal para a gente conversar um pouquinho de casamento aqui na Grécia. Ai, que bom. Que a gente adora, né? Então vamos falar um pouquinho. Vamos começar então com o casamento de Atenas. E depois a gente vai para aquele que todo mundo gosta, que é Santorini, mas ainda vamos pegar aqui alguns itens e informações, né? Bora lá. Vou colocar um pouquinho aqui do casamento aqui de Atenas. Vamos lá. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Tá certo aqui. Ótimo. Bom, quer começar a falar um pouquinho sobre o casamento em Atenas? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Bom, o casamento em Atenas foi uma experiência muito boa pra gente, né? Porque, assim, do jeito que você falou, Fê, a gente está acostumado. Primeiro, quando chega um pedido de casamento, é assim, Santorini, né? Então, o casamento em Atenas foi uma experiência que a gente viu que existem locais em Atenas que você pode realizar um casamento com mar, com o pôr do sol e do jeito que o brasileiro quer. Cada ilha tem a sua especularidade. Então, assim, casamento em Santorini é diferente de casamento em Mykonos, de casamento em Zakynthos, em Creta. Mas em Atenas tem sim, porque quando a gente fala de capital, o pessoal fica meio com medo, né? Então, mas vou sair do Brasil para casar na capital da Grécia. Mas a capital aqui, ela tem mar, então a noiva conseguiu chegar com um barco na hora do pôr do sol. A gente consegue fazer um casamento com as mesmas características de casamento em ilha. Então, assim, a gente conseguiu a facilidade de um casamento numa capital, porque, querendo ou não, Atenas é a capital, então todos os fornecedores, todos os coordenadores, todo mundo está na capital, e quando o casamento é fora da capital, todo mundo vai para a ilha, para o local que vai ser o casamento. Então a gente teve essa facilidade de fazer um casamento em Atenas, e o resultado foi muito bom. Então, assim, foi muito bem visto pelos brasileiros, porque a gente teve muito brasileiro nesse casamento. Ai, ótimo. E ele teve toda também a questão da cultura grega, né? Que foi a celebração foi grega e teve todos os costumes, certo? Mari? O Fê, não estou te ouvindo muito bem. Oi. Então, por exemplo, foi todo com a cultura grega em si, a celebração, como que foi? Isso, foi um casamento ortodoxo, tá? Então, ele foi realizado, a gente conseguiu fazer o casamento na praia. Então, o padre veio até a praia, toda a parte da igreja foi realizada na praia. A gente conseguiu essa licença. E depois, a gente fez uma coisa mais curta, né? Porque a gente não queria muito cansar os convidados, porque a dificuldade quando a gente tem um casamento ortodoxo que tem convidados tanto do Brasil como da Grécia, como no caso desse casamento da Itália também, a gente não queria fazer um... Então teve a parte do religioso e sempre assim, tomando cuidado, querendo agradar gregos e troianos, né? Então, assim, a gente manteve as tradições tanto de um povo como de outro. Então, teve o canjibar com os docinhos brasileiros com brigadeiro, mas teve também os doces gregos. Então, teve toda essa história. A gente também trouxe havaianas do Brasil.
uma coisa que os gregos não estão acostumados. Então, assim, foi super bem visto pelos gregos. Então, a gente tentou juntar as duas culturas e fazer um casamento bem completo para todos. Maravilha. Até tem um videozinho que eu vou mostrar um pouquinho aqui a parte da cerimônia, como que foi, né? Deixa eu ver. Uhum. Ele travou. Mas assim, e o bacana é que assim, a facilidade de Atenas é o essencial também, e ele pode ser uma boa opção até mesmo de custo-benefício, porque Santorini normalmente é uma ilha mais cara, por exemplo. Fê, é assim, e acaba Ou sendo não, um casamento mais barato, porque quando a gente vê... Oi? ou não, aí você. No todo é. No todo é um casamento mais econômico. Por quê? Porque quando o pessoal vem do... Primeiro, quem não tem muito tempo. Então, assim, tem essa questão de se locomover. Você já faz uma viagem grande chegando aqui em Atenas. Depois você tem a outra viagem, que você vai ter que ir ou com avião ou com ferry para Santorini. Dependendo do curto tempo que você tem, vídeo. Opa, desculpa, entrou aqui sem querer. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Perdão. Então, isso acaba, imagina, isso acaba facilitando tanto os convidados como quem não tem muito tempo, como uma pessoa que não vai ficar, não tem muito tempo disponível aqui na Grécia. Uhum. A questão dos valores, quando a gente fala que muitas vezes as pessoas não entendem, porque as ilhas fecham no inverno. Não é que colocam cadeado e a ilha fecha. É que realmente as ilhas, elas fazem os opens no período da Páscoa, que começa o verão. Então, toda essa parte de comunicação com as ilhas no inverno fica um pouco mais complicada, porque todos os fornecedores estão aqui em Atenas. Então, a gente não consegue muito se comunicar fácil. Por isso que, quando uma pessoa entra em contato com a gente, vamos supor, em outubro, para o ano que vem, a gente demora um pouco para mandar resposta, para conseguir responder, porque não tem essa comunicação tão fácil. Em Atenas é tudo mais fácil. Então, assim, pode ser até que os fornecedores morem nas ilhas, mas tudo sai de Atenas, né? Tudo sai da capital. Então, toda a parte de decoração, flores, catering, tudo é daqui, né? Então, por isso que é muito mais fácil organizar um casamento em Atenas e o custo acaba sendo menor, porque não tem essa parte de viagem. Os hotéis aqui em Atenas são mais econômicos do que as ilhas e tudo fica muito mais fácil. Ótimo. E assim, em termos da celebração, você tem novidade para mim? Porque assim, até o ano passado a gente sabia que a celebração lá em Santorini ou questão da ilha, vamos dizer que eu sempre brinco, tem um sindicato na ilha que só os celebrantes, próprio local, pode ser feito. Ou seja, as cerimônias são em inglês. Por mais que o nosso atendimento, tanto o meu quanto o seu, é em português, a gente teve alguma mudança com relação a isso ou não? Olha, Fê, por enquanto ainda não, porque assim, é muito difícil você achar, para você ser celebrante, você tem que ter como é que se diz? Você precisa ser legalizado. Uhum. Então, assim, não é uma pessoa, vou ser celebrante e começa a fazer. Não, você tem que estar legalizado e você tem que fazer a celebração no país. Então, assim, em Atenas, o legal é que tem muitas opções de celebrantes. Tem celebrantes, eu já consegui em espanhol, em italiano, já consegui em inglês, em grego, lógico. E assim, a gente está correndo atrás para conseguir em português. Por enquanto, a gente ainda não conseguiu. Mas espero, se Deus quiser, até o ano que vem a gente vai ter mais novidades. Em Santorini é uma pessoa, então assim, são de dois celebrantes na ilha. Então, por isso que às vezes a gente fica com essa questão de conseguir data com local, é mais complicadinho. Em Atenas a gente tem mais opções. Ou então, se a pessoa quiser levar o celebrante de Atenas para a ilha, pode ser feito isso, só que isso tem um custo maior, né? Entendi. Então lá as Você tem que pessoas. acabar de... Exatamente. Então, você tem que levar o celebrante daqui, você vai ter que arcar com a estadia, né? Com tudo. Então, acaba sendo um custo. Tudo que a gente tenta, Fê, o nosso princípio é assim,
conseguir fornecedores nas ilhas, entendeu? De confiança. Então, a gente já tem os nossos, que são os nossos fornecedores oficiais, que a gente já trabalha, mas tem muito request que chega, eu quero casar em tal ilha. A gente nunca fez casamento, vamos supor lá. Teve um caso que seria esse ano, mas infelizmente com o coronavírus esse casamento passou para o ano que vem, mas já estava todo organizado. Então, assim, a gente correu atrás e a gente conseguiu contar. Era aquele de 250 pessoas, não era? Isso, 250 pessoas numa ilha que não tem carro. Então, imagina assim, a logística ia ser louca, a gente trabalhou muito, o casamento já estava redondinho, mas infelizmente o casamento seria agora, dia 26 de junho, e a gente resolveu passar para o ano que vem para a gente não ter nenhum problema. E era uma ilha que a gente nunca fez. Então, assim, a gente nunca vai falar não, Fê. Então, se a pessoa chegar para a gente e falar, eu quero casar em tal ilha, a gente vai estudar a ilha, a gente vai ver se tem condições. Então, assim, a ilha abriga o número de convidados, porque tem ilha na Grécia que é muito pequena. Então, assim, não tem hotel para todo mundo. Então, a gente faz essa pesquisa, né, para ver se tem como, se a ilha suporta esse casamento, esse evento, e os pontos positivos, negativos, e a gente passa para o casal. E aí, eles que decidem. Então, assim, o maior ponto negativo, por exemplo, desse casamento, que era o único, na verdade, né, porque a ilha é maravilhosa, é que não tem aeroporto. Então, assim, você só chega de barco. Então, a gente passou isso para os convidados. Olha, gente, para os convidados não, né, para o casal. Vocês têm que avisar para os convidados que só chega de barco. Não tem como chegar com avião. Então, assim, o casal depois decide o que vai querer fazer, né? Essa logística. Mas tem muitas opções. Mas o pessoal acaba topando porque normalmente é a experiência, né? Então, o pessoal acaba gostando mesmo, né? E eu falo porque eu sou suspeita por Grécia, aí é incrível. E aproveitando, falando nessas questões de ilhas, até mesmo para a gente alimentar o nosso portfólio, além de Santorini, Mykonos, a gente sabe também que é procurado. Mas, assim, quais são as outras que você indica também para casamento? E eu sei que uma que a gente tinha comentado que tinha um hotel all inclusive também, porque hoje em dia, já que o Caribe virou essa sensação, a gente sabe que tem hotéis all inclusive na Grécia também. Então, outras ilhas, a gente fez um casamento all inclusive que foi na ilha de Kos, na verdade. O único ponto negativo dessa ilha é que ela é um pouquinho mais distante. Então, assim, por que Santorini, além de ser uma das ilhas mais bonitas da Grécia, e tem aquele visu, aquele pôr do sol maravilhoso, é uma ilha que você chega facilmente. Então, assim, 4 horas de máximo de ferry você tá lá, tem voo direto, então é uma ilha de fácil acesso. Então, o que a gente tenta explicar para os nossos clientes é que eu quero casar na ilha tal e depois eu quero ir para a ilha tal e tal. As ilhas não são próximas entre si. Então, assim, imagina que a capital está no meio e em volta estão as ilhas. Então, a gente tenta explicar um pouquinho o grupo de ilhas. Até porque, assim, a nossa preocupação não é só com o casamento, é o pós-casamento. Então, os convidados que estão vindo, depois do casamento, o que eles vão fazer? Para quais ilhas eles vão? Então, a gente tenta esclarecer essa questão de logística na Grécia para o pessoal aproveitar, entendeu? Então, assim, Kos é uma ilha maravilhosa. A gente fez um casamento num hotel all inclusive, só que é uma ilha que ela está um pouco, digamos, isolada. Então, você não tem essa facilidade de todo mundo que vem para cá faz Santorini, casamento, depois vai para Mykonos, depois vai para Milos, que são as ilhas mais conhecidas, e estão todas próximas. Então, acaba que isso ajuda muito. Mas a gente está trabalhando também com Santorini, está nesse grupo de ilhas, e é uma ilha que tem como suportar um casamento e fornecedores, é uma ilha fácil de trabalhar. Que apesar de não ter meio de transporte, é uma ilha que está super próxima a Atenas, então também é uma ilha legal. E existem outras ilhas all inclusive que a gente ainda não realizou, mas a gente quer muito realizar casamento, porque são ilhas magníficas, como Zakynthos, Rhodes e a ilha de Creta, que é a maior ilha da Grécia. Maravilha. Então, até vamos agora passar para o casamento. Fê? Oi, tá? Voltei? Voltei? Oi.
Voltou. Tô te ouvindo agora. A conexão é assim, e aí às vezes também não ajuda a gente, mas vamos lá, vamos ver o que vai ser na nossa gravação. Né? Mas perfeito, Mari. Então, vamos falar um pouquinho da nossa experiência aí com os nossos noivos, que foi a... Peraí, deixa eu colocar aqui. Que foi o Carol e o Nasser, né? Que são esses queridos aí, que a gente realizou o casamento. Até falar um pouquinho, tá falhando a ligação? Tá um pouquinho, mas eu tô te ouvindo, dá pra entender. Tá. A Carol e o Nasser, até vou falar um pouquinho como começou a questão da organização do casamento deles, né? Porque eles iniciaram com um casamento pensando em Itália. E, na verdade, eles começaram com Bélgica, né? São noivos cervejeiros que tinham interesse de fazer um elopement wedding, um casamento a dois na Bélgica. E aí eu mostrei para eles que, na verdade, Bélgica era um produto que estávamos com uma certa dificuldade em termos de fornecedor, em termos da nossa confiança. Que nem eu e você, Mari, a gente já é muito igual quando trabalham juntas, né? Mas o que eu achei legal foi a questão... Isso é importante. Isso a gente tem uma sintonia que foi o que a Carol falou. Ela falou, a sintonia de vocês duas trabalhando é fora de série. E aí ela ficou pensando, quando ela comentou com a família, não, todo mundo vai. Peraí, não é assim. Vocês vão fazer o casamento só vocês dois. Vamos lá, o Nasser, ele é de família libanesa, né? Então tinha convidados do Líbano e tinha os convidados aqui de São Paulo. E começamos essa busca. E aí, na verdade, com a agilidade da Mari, a gente também conseguiu fazer o qual eles se encantassem por Grécia. Né? A gente sabe que às vezes a Europa demora um pouquinho, que foi o que você comentou, demora um pouquinho nas respostas e tudo mais. E aí eu comecei a mostrar a ilha para ela, comecei a mostrar como seria o casamento, e aí foi paixão dos dois com relação a isso. Então, toda a organização do casamento, inicialmente, foi nesse critério. Então, a gente sempre tem essa questão do planejamento, de ver qual seria a melhor opção, qual seria a ilha. E até hoje a Carol, eu deveria ter chamado ela para ela conversar com a gente, porque a gente ficou devendo em dezembro uma reuniãozinha nossa, né? É verdade. Que você ia vir para cá. E aí ela falou, não, vamos marcar e tudo mais. E a Carol, eu converso com ela, vira e mexe, a gente fala, ou eu vejo que ela acompanha nossas redes. E assim, é uma querida. E ela desde o início assim, confiou muito no nosso trabalho, assim, em termos, tanto eu aí, aqui, organizando tudo, a Mari aí vendo as questões de Santorini, foi um sucesso, né, Mari? Mas vou deixar você falar como que foi o casamento agora, porque eu não estava presente. Não, eles são muito fofos, assim, na hora que eu conheci esse casal, já senti que ia ser um casamento de uma vibe muito boa. Então, deu assim, o casamento foi muito, muito legal. A Carol e o Nasser já foram embora no estilo assim, a gente se apaixonou. Eles estavam se sentindo gregos. Isso assim, quando você sente essa vibe do casal, e dos convidados também. Então, a gente já estava na ilha 2 dias antes do casamento e a gente fez toda a parte de degustação nas vinícolas, todos os convidados super Fê, foi incrível, foi tudo redondinho, organizado. A Carol estava super tranquila, o Nasser estava super tranquilo, estavam felizes. O tempo, assim, essa vista também ajuda muito, né, de Santorini, mas foi um dia abençoado, então, assim, tinha uma nuvem, o pôr do sol foi maravilhoso, os convidados amaram, então foi muito legal, foi um casamento muito legal mesmo. E para quem não sabe, os casamentos em Santorini tem essa questão do celebrante ser em inglês, né, que foi o inglês, e também tem, para quem não conhece, é a questão da caldeira, né, Mari? Que a caldeira é essa visão ao qual vocês estão vendo aqui, que dá toda essa vista deslumbrante aí para o mar.
Exatamente. Então, assim, a maioria dos, acho que 95% dos casamentos que a gente realiza é na caldeira. Então, todo mundo pede casamento na caldeira e normalmente no pôr do sol, né? Porque aí você tem essa vista maravilhosa e essa iluminação. E tem muitas opções de locais, diversas opções de locais, então a gente correu atrás disso. O interessante, o importante é sempre a gente ver o número de a quantidade de convidados para achar o local ideal, né, para ficar um espaço aconchegante do jeito que o casal quer. E depois teve a recepção também, então teve o toquinho brasileiro, a gente também tem o nosso fornecedor aqui na nossa equipe que fez a parte de doces brasileiros, brigadeiro, beijinho, tudo do jeito que o casal queria, com a carinha. Exatamente. Oi? E isso foi bem importante, porque foi o que a Carol mais falou. Ela falou, Fê, tinha os brigadeiros no meu casamento e estavam maravilhosos. Né? Então teve essa questão de ter os doces, os turcos, mas também tinha de influência libanesa, né? Que a gente tinha feito. Tinha, exatamente. Dos doces, os brigadeiros que não podiam faltar. Então, ela tinha essa preocupação de levar daqui. E aí, quando a gente passou que realmente a sua equipe conseguiria fazer toda a parte dos doces finos, que é a Sofia, né? Isso, é a Sofia que faz a parte de doces, ela que é responsável. E aí, ela fez tudo e ficou. E só foi elogios aqui. Não, foi muito gostoso, assim, quando acabou o casamento, daquela dorzinha, sabe? Mas já acabou. Porque a gente fica envolvido nessa organização tanto tempo, né? E aí, quando acaba, você fala, nossa, mas e aí? Acabou! Vamos estender mais um dia? Então, aí no dia seguinte a gente falou como vocês estão, tal, eles estavam super bem, iam aproveitar a ilha ainda, depois eles foram para Mykonos, fizeram a parte da lua de mel, né? Porque vir para a Grécia e ficar só em uma ilha, ninguém faz isso, sempre o pessoal roda por aqui, né? Dá uma conhecida no país. Mas foi uma experiência incrível, eu acho que foram dias maravilhosos e foi um casamento muito, muito legal. Não, e o que eu achei bem bacana e foi muito personalizado também foi a questão do buffet, Mari, porque a gente também teve a preocupação de saber qual que era o prato que as pessoas gostariam. Então, eu acho que tinha a questão do peixe, eu não sei se era cordeiro, enfim, tudo foi escolhido, né? Para cada convidado, a gente entrou em contato para saber qual era o prato principal. Então, teve realmente todo o cuidado aí com relação a isso, né? Isso, exatamente, Fê. Então, a gente toma... Cada detalhe é muito importante, né? Então, a gente queria agradar realmente e fazer um casamento personalizado, o que a gente trabalha, né? Eu e você. Então, ver exatamente o que seria servido de bebidas, a parte de alimentação, o menu kids, que tinham crianças também, então, o que as crianças iam comer. Na verdade, tinha uma criança só, né? Que foi, inclusive, aqui que eu tô vendo na apresentação, que levou as alianças. Lindo, muito fofo ele. Então, a gente teve toda essa preocupação da alimentação, lógico, e a gente sempre tem isso, né? Então, tem muita gente que não come peixe, não come carne, que é massa. Então, a gente tem todo esse cuidado, tanto na parte do menu, como na parte de drinks também. Uhum. E uma coisa também... Eu tô vendo agora que você colocou aqui na recepção, teve a dança, inclusive, né? Porque, gente, é uma animação que só fazer essa dancinha grega. Fê, aquela coisa, né? Assim, a gente já realizou muitos casamentos que a noiva queria só um casamento brasileiro. Mas, assim, você trouxe todo mundo para conhecer uma cultura nova. Então, você tá na Grécia. Eu acho que tem que ter nem que seja uma pitadinha, sabe, de Grécia, porque é isso que fica na memória. Então, isso a gente deu uma opção para eles, né, com o pessoal do local que foi realizado o casamento, a recepção, e eles amaram. Na hora eles abraçaram a ideia, né, que eles entrariam com o Zorba ao grego. E todos os convidados começaram a dançar assim, foi uma festa mesmo, e foi muito legal. Uepa! Exatamente, não, foi demais, foi demais.
E o ensaio fotográfico também, agora eu tô vendo Isso, aqui eu ia falar com você. Como que foi essa questão da logística de eles saírem da cerimônia, desculpa, e ir para a recepção? Porque não, vamos dizer, me fala um pouquinho também, porque assim, a ilha a gente sempre tem a preocupação com relação à logística. E a gente sabe que aonde era a recepção é um lugar diferente da cerimônia, certo? Certo, certo. Existe a opção também de você fazer a cerimônia e a recepção no mesmo local, tá? A gente também tem. Mas no caso da Carol e do Nas, desculpa, a cerimônia no local e a recepção em outra. E aí, na parte da logística, a gente teve esse cuidado, né? Porque os convidados... Eu sempre falo, Fê, você tá de férias, você tá indo numa festa, você vai beber, então não tem por que você querer ir de carro e alugar carro, mesmo que você não vá beber, entendeu? Então, você não precisa se preocupar com essa parte de estacionamento, porque é difícil. Em Santorini, imagina que é uma ilha alta, né? Então, é bem difícil essa parte de estacionamento. Então, a gente sempre fala para os nossos convidados, para os nossos clientes, fecharem essa parte de minivan, que foi o que a gente fez. Então, a gente aproveitou muito o tempo, o horário do casamento. Então, assim, pegou os convidados e já levamos convidados para a recepção, por enquanto que a Carol e o Nasser fizeram o ensaio fotográfico deles na hora que estava tendo o pôr do sol, que é isso que eles queriam, e os convidados estavam na recepção esperando eles. Então, assim, foi redondinho essa parte. O pessoal já estava lá com welcome drink e o casal tirando foto, porque assim, casar em Santorini, não fazer um ensaio fotográfico, quando o casal chega e fala pra gente, a gente não quer ensaio fotográfico, a gente não quer fotógrafo. Falou, gente, não tem como, não tem como. Se bem que são pouquíssimos casos, né? Mas não tem como. E uma das coisas que ela se arrependeu, porque ela não contratou making off o making off. Então, aí, ó, também. Quando ela a gente falou. da indicação aí, ela falou um arrependimento, não ter feito o making off. Isso foi na hora, logo depois, né, a gente conversando, ela comentou isso comigo também, a gente até conversou, né, e realmente, porque assim, é uma correria, então imagina que a cabeça da Carol naquele dia, a gente tranquilizou ela, lógico, mas você tá com a cabeça que você tem que se arrumar, você tem que estar no horário, o seu noivo tá em outro local, os convidados, tá todo mundo muito ansioso, então assim, o making off era uma coisa que podia ter sido feita, mas ok. Eu sempre dou essa dica, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que quanto mais você registra, mais você vive novamente esse momento. Então, vale muito a pena você fazer o making off, foto, vídeo, tudo. Ah, não, mas foi muito bom. E assim, eles até hoje a gente conversa, quando estava para chegar as fotos, assim, foi uma emoção só. Até no dia mesmo, liguei para saber como que ela estava, não conseguia falar muito. E ela comentou exatamente isso. Ela falou assim, Fernanda, eu me senti grega. Ela falou assim, é uma coisa assim, porque tem uma energia surreal na Grécia que Fernanda. Eu fui, tinha o sonho, queria, foi uma Eurotrip aí, a primeira vez, né? Na minha experiência. E eu comento o seguinte, eu falei assim, tenho meus sonhos, tá? E um deles eu tava fazendo, eu queria a primeira vez que eu fui, foi fazer a Itália, saí da Itália e fui para a Grécia. Mas assim, quando eu cheguei na Acrópolis, gente, me deu um arrepio. Eu falei, a energia desse lugar foi algo assim que eu falei e me encantou. Essas ruelas de Santorini, as ruelas assim que eu fui para Ios, também, enfim, e assim, é uma energia, assim, e foi o que ela falou, me senti em casa, tipo, a minha sensação é que eu era grega, algo que é muito gostoso, então, assim, e é isso que surreal. É surreal. E não é só isso, é isso que a gente preza para Destination Wedding, que muitas vezes as pessoas comentam comigo, mas o que você prefere, um ou outro? Eu falei, mas vai de vocês, né? Eu falo, gente, a gente também, você também tem aí o serviço de concierge aí na Grécia, que aliás ela tem vários passeios, eu sei que você está com barco aí agora também.
né? A Amo. comentou. Então, assim, tem coisas ao qual a gente comenta e fala assim, gente, a experiência de vários dias ali de interação com seus convidados, a gente mostrar, ter a cultura local que você ainda repassou para eles, assim, né? Tipo, da dança, que, gente, não tem como. Essa musiquinha sempre fica na minha cabeça. E é um restaurante que às vezes você para, que uma vez eu parei sozinha em Atenas, num restaurante, eles, não, peraí, a gente vai cantar para você, e por isso que eu brinquei agora, que eu falei, uepa, porque eles ficavam chamando. É muito gostoso mesmo, né? Então, eu espero que a gente tenha aí bastante casamentos logo mais. Deixa eu... Ai, se Deus quiser, viu? A gente fez uma pausinha com essa história do coronavírus, mas se Deus quiser, a gente vai voltar em breve e com muitos casamentos, e não só em Santorini, em todas as ilhas, em Atenas, porque a gente tem muito local aqui bonito para apresentar para os brasileiros e vale muito a pena conhecer cada ilha, cada local e a capital também, porque a capital, assim, é meio não mal vista, né? Mas o pessoal quer vir para Atenas e quer ir embora para as ilhas. Não, gente, Não, deixa uns diazinhos, né? Vale a pena, sabe? Tem mar na capital, não é uma capital que você, eu não tenho o que fazer. Você tem a parte histórica, você tem a parte da Riviera de Atenas, que é muito bonita, bares, restaurantes maravilhosos. Tem muita coisa, passeios de barco em Atenas, então assim, a gente tem passeios tanto privados como não privados, então tem muita coisa para quem quer aproveitar Atenas, não vai ficar e agora? Vou fazer o quê aqui? Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu me arrependi de ter ficado pouco, porque eu fui um dia, voltei no outro, e aí eu saí, tipo, eu já saí do ferry, meu hotel era muito próximo, e já corri já para fazer um passeio ou outro, que eu falei, gente, perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa e me arrependi, assim, no dia. Eu falei, nossa, precisava ir cada vez mais. E mais uma pergunta também, porque a gente já teve uma procura, que era tipo casamentos em capela. Que eu acho, dá para fazer em capela ou não? Fê, na verdade, o que o pessoal, quando chega, alguém pede para fazer em igrejinha, capela, o que acontece? É um costume grego aqui. Então, mesmo um casamento ortodoxo nunca vai ser dentro da capela, porque as capelas na Grécia, as igrejas, né? Elas são muito pequenininhas. Então, normalmente é feito na frente. Inclusive, acho que até no ensaio fotográfico da Carol tem uma foto de uma igrejinha. Aquele é um local que tem como fazer casamento ali na frente. Então, normalmente os casamentos são feitos fora da capela. E principalmente esse ano, né? E acredito que ano que vem vai ser uma tendência maior ainda por causa do corona. Então, a gente está tentando, inclusive foi até proibido não, né? Esse ano tem como ser feito casamentos ortodoxos em igrejas, mas existem algumas regras, distanciamento, vai ter que usar máscara. Então, esse ano o que vai acontecer por aqui é só fora da capela. Então, tem como ser feito sim. Agora, depende também do casal. Então, se o casal quer um casamento católico, também tem como ser feito, mas simbólico a gente pode fazer fora da capela. Então, dentro da capela fica mais complicadinho, por questões até de religião, né? Mas fora não tem problema nenhum. Maravilha, Mari. Eu acho que é isso. Então, agora a gente está aqui preparada para os próximos casamentos aí 2021, 2022. Principalmente agora que a Mari vai precisar um períodozinho que ela vai estar 6 meses aí de descanso, né, Mari? Mas logo... Oi. Daqui a alguns dias aí, você tem baby e logo mais... Então, a gente vai ter aí vários casamentos logo mais, se Deus quiser. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso daí foi a nossa primeira live. Mas a minha intenção era também mostrar um pouquinho as fotos, a gente ter essa conversa, esse bate-pronto, e até mesmo para ver um pouquinho da nossa essência. A minha aqui na questão da organização dos eventos, que a gente sempre vai estar ali, não só organizando todos os detalhes no destino, mas às vezes, querendo ver vestido, convite, o que for. A gente dá esse serviço de assessoria e até mesmo nas questões de viagem. A Mari também ela é concierge lá, então às vezes tem um passeio, alguma experiência, a gente também alinha os trabalhos em conjunto, trabalhamos juntas, né, Mari?
E ela é tipo, o meu Exatamente. braço direito na Grécia, gente. Então, eu tipo, não tenho nem o que falar, porque desde o início eu acho que foi uma energia muito boa e a gente vai crescer muito aí. Não, com certeza, com certeza. A gente vai ter muitos casamentos, amo em muitas ilhas, então assim, meu sonho é realizar casamentos em todas as ilhas. Então, não fiquem com medo aí. Então, quem não quer Santorini, quer optar por outra ilha, fala com a gente. A gente tem essa opção, a gente vai trabalhar, a gente vai ver o que é possível, o que não é possível, porque se não é possível, não tem por que também a gente levar um casamento para uma ilha que a gente acha que não vale a pena. Então, assim, eu já estou aqui na Grécia desde 2004, final de 2003. Então, conheço, acho que bem, bem esse país por aqui e muitas ilhas. Então, o nosso trabalho sempre vai ser, com certeza, procurando o melhor para cada cliente, o que cada um quer, né? O que cada um gosta e está à procura. Eu acho que até mesmo, por mais que eu acho que a gente já está até um pouquinho cansado de falar com relação ao Covid e o Corona, mas a gente tem que mostrar também para as noivas que a gente já pode, sim, organizar e planejar os casamentos futuros. E também falar um pouco como está a ilha, porque, na verdade, assim, o bom é que chegou a mensagem esses dias, na verdade foi ontem, né? Eu falei assim, até dá uma tranquilidade de saber, porque a Atenas, né, ou a Grécia, sim, ela abriu, né, os comércios ontem, e vocês tiveram, na verdade, uma atenção maior com relação a isso, ao isolamento. E com isso teve um bom resultado e poucos casos, graças a Deus. Né? Então, acho que é bom até frisar isso, né, Mário? Isso, com certeza. A gente foi um susto, né? Então, no comecinho de março, quando começou a aumentar os casos e muitas mortes na Itália, a Grécia logo tomou algumas, como que se diz? Meu português, desculpa, gente. Algumas decisões Medidas e fecharam, exatamente, medidas super severas. Então, a gente estava a gente ficou 50 dias dentro de casa, mas assim, não foi quarentena mesmo de não poder sair. A gente precisava mandar mensagem para pedir autorização. A escola fechou, foi o primeiro que fechou todas as escolas, e as medidas foram muito rigorosas, e graças a Deus a gente tomou essas atitudes, essas medidas antes do negócio aumentar, porque realmente ninguém esperava, né, Fê? Então, assim, uma pandemia em 2020, quem já imaginou? Ou então cancelar não, né? A gente adiou os casamentos, na verdade, esse ano, para o ano que vem, por causa de pandemia. Então, é muito estranho, né? Foi muito estranho tudo isso. Mas eu não lembro exatamente o número, né? Mas eu acho que a gente teve 165 mortes e 2.700 casos, por aí. E teve ilhas que não chegou. Então, uma das primeiras medidas que fizeram foram fechar os portos. Então, acabou que não foi, porque a ilha em si tem que tomar. A gente toma muito cuidado com as nossas ilhas, né? Porque o sistema de saúde nas ilhas não é o mesmo da capital. Então, foi tranquilo, teve ilha que não teve. E vamos que vamos. Foi um período que a gente tá vivendo, né? Porque assim, não acabou. A gente ainda está lutando, a gente ainda está com medidas rigorosas, mas graças a Deus já saindo de casa, o comércio já abriu. E na segunda-feira agora abrem os bares, restaurantes e cafés, porque foram os últimos, né? E vamos que vamos para frente. Espero que vocês também aí, né? O negócio aí tá mais complicadinho, mas se Deus quiser a gente vai passar por isso também. Vamos sim, se Deus quiser. Mas é isso, Mari. Obrigada mesmo. Foi bom falar contigo. Tava com saudade. Também foi ótimo, foi muito boa. Muito Os boa a nossos nossa áudios reunião. longos. A gente tem áudios longos. Mas que bom, Mari. Não, conseguimos. E um beijo. Fica com Deus e logo mais a gente está com muitos casamentos aí na Grécia. Com certeza, Fê. Brigadão, beijo para você também. E estamos aqui aguardando e vamos que a gente vai ter muito casamento ainda. Vamos sim. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Peraí.